Olá, todo mundo! Parece coral. Nós estamos aqui para fazer um vídeo especial. Não é o episódio 2? Não é o episódio 2, é o episódio 1,5, porque a gente percebeu que ficaram várias dúvidas do vídeo anterior. Episódio 1. Nós tivemos 160 comentários só no YouTube, fora os do grupo. Fora ao redor, né? Mas assim, são comentários muito parecidos. Então a gente achou legal fazer esse vídeo esclarecendo alguns pontos que ficaram assim, a dúvida ou a curiosidade. Mas eu queria também reforçar que assim, a gente vai falar de tudo ao longo do tempo. A gente vai seguir exatamente a ordem cronológica das coisas. Exatamente. A gente não. No começo, até é legal falar isso, porque no começo o Di pensou em dividir esse vídeo por assuntos, né, Di? Moradia, falar de todas as casas que a gente morou desde o começo. Aí visto, todas as fases desde o começo. Só que aí eu senti que essa organização não ia ficar muito legal, porque ia ficar um vai e vem. Seguindo a ordem cronológica... E ficaria igual ao que todo mundo já faz. A nossa ideia era ter uma proposta diferente mesmo. E seguindo a ordem cronológica, a gente consegue colocar a emoção do que a gente sentiu naquele momento, Sim. como foi naquele momento. Porque hoje nós temos a visão do todo. Sim. Então, hoje talvez a gente poderia falar pelo todo, mas por que as decisões foram tomadas naquele momento, daquele jeito? Porque era a informação que a gente tinha, era o conhecimento que a gente tinha. Então, a gente não tinha o conhecimento do todo para falar, você chega e vai morar em tal bairro. A gente não tinha esse conhecimento. Isso que a Pri falou agora, por exemplo, até vai ser um assunto que a gente vai falar agora, a gente vai dar essas dicas no meio, porque a gente não vai deixar as pessoas repetirem os nossos erros. E vai ser legal também, porque teve uma dica muito legal que a pessoa falou para não deixar os vídeos só assim, por mais que todo mundo gostou de sentar literalmente no sofá, né, de casa no quintal, aos poucos eu vou melhorando as edições e aí eu vou colocando cenas dos momentos que a gente viveu, porque tem muita coisa gravada, tem muita foto. Então aí a gente vai evoluindo também junto com vocês. Desse primeiro vídeo, a gente nem tinha muito desse material, né? Não, nada. Não tinha. Nada. Talvez uma foto do Pietro pequenininho, do condomínio onde a gente morava, mas não tem como, né, exemplificar. Talvez a foto do aeroporto a gente pode pôr nesse vídeo aqui. Pode ser. Então se a gente achar, vai entrar aqui. Ou aqui, sei lá. Ou a foto do aeroporto. Então vamos lá. Aqui fizemos as anotações. Vai ajudar bastante a gente a seguir. E então eu começo? Pode começar. Então eu vou começar com a parte da... muita gente perguntou o checklist da programação, aonde nós pesquisamos e como foi essa parte. Os blogs foram o que me ajudaram na época a ler sobre quem morava em Orlando e contava suas experiências. O YouTube não era tão difundido como é hoje, com tantos vídeos. Então assim, eu lia os relatos das pessoas. Um blog que eu acessei muito, que eu não sei sinceramente se está ativo ainda, era um brasileiro na terra do Tio Sam, que depois ele virou um canal do YouTube. Então ele contava a experiência, ele falava sobre seguro de carro, ele falava sobre um monte de coisa que foi me ajudando a embasar pra gente, né, tomar as decisões. Assim, o mundo se abriu pra mim quando eu conheci um grupo chamado Brasileiros em Orlando. Esse grupo foi a hora que a gente teve um pouquinho mais de coragem, né, Pri? Que assim, ali eram pessoas reais respondendo as minhas dúvidas. E a gente tinha muita preocupação mesmo de quem a gente ia encontrar aqui, como que ia ser. Então assim, no Brasileiros em Orlando a gente encontrou um casal de pastores, que são o André e o Renato Loyola. E eles nos ajudaram bastante, né? Bastante. Eles tiraram todas as dúvidas. Eles foram direcionando assim na questão, vocês têm filhos ou vocês têm filhos grandes? Não tem? Não, temos filhos pequenos. Ok, na verdade o Pietro e a Gabi, né? Então ninguém estava em idade escolar. Então daí a gente começou a direcionar as decisões. Um site que eu usei chama Trulia.com. Nele você pode pesquisar as regiões de Orlando
E aí você tem exatamente o valor de um apartamento, de uma casa com 2 dormitórios, com 3 banheiros. Você faz toda a busca e aí você tem uma ideia. Isso foi muito importante pra gente porque a gente tinha uma ideia de quanto a gente gastaria por mês. Porém, nós alugamos a casa através de uma pessoa que nós conhecemos no Brasileiros em Orlando. Eu não paguei nada antes, as pessoas me falaram para eu não depositar nada para ninguém antes. Então quando chegou aqui, a casa estava lá, do jeito que a gente tinha recebido as fotos, como a pessoa tinha prometido. E aí nós fizemos o primeiro pagamento aqui em Orlando, já dentro da casa que a gente tinha alugado. Certo, acho que nesse assunto casa tem 2 pontos que é importante a gente entrar como dica. A primeira é, nós temos 2 gatas. Então, aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente do que é no Brasil. Os proprietários podem escolher sim ou não entre aceitar animais ou não. Sim. E se eles aceitarem animais, eles cobram por animal e por porte. Então, assim, por exemplo, nós temos 2 gatas de porte médio, que é pequeno, médio, uns gatinhas, normal. E a gente, todo lugar que a gente morou, a gente teve que pagar um fee, que é uma taxa. Chama Pet Fee. Pet Fee. No próprio Trulha você tem uma opção para marcar essa opção de casas que aceitam animais. Então se você vem com um bichinho de estimação, você tem que procurar somente casas que aceitam pet, porque não tem negociação depois. Uma vez que o dono já falou que não quer bichos, não tem como você negociar isso. E o outro ponto é a escola. Quando nós mudamos pra cá, o Pietro era pequeno. Então o Pietro ficava com a gente, ele tinha 1 ano e meio. Mas quem vem com criança em idade escolar precisa reparar qual é a escola que atende, para ver que grade que ela é, de A a E, né? Por quê? Você não pode escolher a escola. O teu endereço direciona a escola. Então, eu moro na rua tal, endereço tal. Existe uma escola designada para esse endereço e é somente nessa escola que o meu filho vai poder estudar. Então, se essa escola não é uma escola boa, não adianta você querer mudar, que também não vai acontecer. A não ser que você queira uma escola particular, né? Mas as escolas particulares, são são caras e distantes. Por exemplo, tem uma escola muito boa que é a escola da First Baptist, da igreja da First Baptist. Essa escola é muito boa, mas custa na faixa de $1.200 por criança o mês. E a única diferença entre ela e a escola pública é a questão religiosa. Porque o ensino da escola pública ele é garantido. A única questão é de uma escola grade A e grade E, as notas dos alunos, a qualidade do convívio. Muitas vezes tem escolas que vão ter alguma questão de bullying, então isso também tem que ficar atento. Nós somos imigrantes, então a gente tem que evitar qualquer tipo de problema. Então assim, aqui é tudo muito esclarecido, mas a gente pode escolher a casa de acordo com a escola. Então primeiro escolha quais são as escolas que mais ou menos você está disposto. E daí você procura a casa. Quais são os bairros, né? E a dica final, hoje existem 2 canais que eu acho que você pode usar como base, que é o Realidade Americana, que tem muito conteúdo já há alguns anos. Então eles passaram por várias fases, até a mudança para Orlando, eles moram em Orlando. E os 78 centavos do meu amigo Rodrigo Carvalho, que ele também tem uma outra visão diferente da nossa que a gente vai dar aqui no Coisas de Orlando. Então fica esses 2 canais, os links estão todos os links que a gente falar vai estar na descrição do vídeo. E aí eu acho que entra a parte da Pri, do preparativo no Brasil. Só uma coisa que eu queria falar antes é que assim, as pessoas vão perguntar, Pri, mas quais são os bairros, então? Quais são as regiões? Então, sobre os preparativos, eu fiz o Diego fazer algumas coisas que há anos ele não fazia. Ele obrigou. Eu briguei mesmo, tipo arma na cabeça. Assim, a gente fez um check-up, sangue, a gente foi no clínico geral,
fez todos os exames, principalmente de alguns probleminhas que a gente já tinha. O Diego teve pedra nos rins, então ele foi ao urologista, fez um check-up, asma, a gente foi num pneumologista, a gente foi num cardio, a gente fez um check-up de tudo, a gente fez um exame assim, para ter certeza de que tudo estava ok, para que a gente pudesse viajar sossegado. Além disso, também a gente fez um mega check-up de dentista, porque a única informação que a gente tinha aqui era que dentista era muito caro e difícil, que era complicado. E aí a gente pensou, sem falar inglês, se a gente tiver algum problema vai ficar muito difícil, então a gente preferiu tudo isso. E a parte do dentista é verdade. E a parte do dentista é super verdade. A parte do médico também, né? Sim. Que saúde aqui é muito cara. Mas mesmo. É caro, mas a gente, assim, de novo, a gente vai entrar nesse assunto com mais detalhes, principalmente quando a gente contar o nascimento do Brian, o braço do Pietro que quebrou, né? Mas vamos fazer parte do contexto. Mas o médico ainda tem algumas alternativas. O dentista, ele é... sem alternativa. Mais punk. Mais punk. E além disso, nós tínhamos um seguro muito bom no Brasil, que é convênio, né? Aqui eu já estou americanizando. Nós tínhamos um convênio muito bom no Brasil e o que a gente fez foi, a gente manteve esse convênio ativo por 6 meses, que era o período de adaptação. Então, se a gente decidisse voltar para o Brasil, eu não perdia carência, não ia perder um monte de coisa. E a gente validou esse convênio para ser usado no exterior. E além disso, tem a opção de fazer um seguro viagem por 1 ano, que também cobre tudo que você possa ter, inclusive com dentista. Esse convênio que nós tínhamos não cobria dentista, mas o seguro saúde cobre. Então hoje muitas famílias têm vindo com esse seguro de 1 ano, independente do seu status aqui, se é turista, se é estudante ou se é qualquer tipo de visto, ele é um seguro viagem porque você não deixa de estar viajando. Então ele é uma boa opção para quem vem hoje. O que mais que o povo quer saber? Para tirar dúvidas sobre visto turista, visto estudante. Nós viemos com o visto de turista. O visto permite a gente ficar 6 meses nos Estados Unidos. Isso se o agente da imigração carimbar os 6 meses. É uma informação importante também, porque ele pode carimbar menos. Ele pode carimbar a data que ele quiser. Mas, para nós, ele carimbou 6 meses. Assim que nós chegamos e resolvemos as principais coisas, que vai ser do próximo vídeo, nosso primeiro dia em Orlando, nós procuramos um advogado de imigração, que aí ele fez toda a orientação. Como nós já estávamos aqui, ele orientou que a gente chegasse, ficasse esses 6 meses como turista, entendesse a cidade, tivesse certeza que nós iríamos ficar, e aí quando chegasse perto do prazo de vencimento, a gente mudasse o nosso status para estudante. Essa é a grande dúvida. Uma coisa é você ter o visto carimbado no seu passaporte. Ele te dá direito a entrar e sair quantas vezes você quiser do país. Como nós mudamos o status, a gente simplesmente tinha um documento dizendo que a Priscila era aluna da escola e que nós éramos os dependentes. E então assim, com o status de estudante a gente não pode nem fazer cruzeiro. Nós estamos legais no país, mas a gente não pode cruzar fronteira, porque senão a gente zera o nosso status. A gente tem que entrar e fazer todo o processo novamente. E mais pra frente a gente conta a mudança do status de estudante para a nosso novo direcionamento, destino. E a última questão que as pessoas perguntaram é: a Gabi veio ou não veio? A Gabi veio, ela ficou com a gente 6 meses, aí ela preferiu voltar para morar com os meus pais, ela ficou no Brasil um tempo, depois ela veio visitar a gente e quis passar mais um tempo com a gente. Só que como nós já tínhamos uma certa experiência naquela época, a gente pediu que a Gabi fosse tirar o visto de estudante no Brasil para que ela não perdesse o privilégio de ir e vir. Porque foi uma das coisas que mais nos chocou. Então, e aí a Gabi foi para o Brasil tirar o visto de estudante dela para que ela não perdesse o direito de ir e vir. E aí depois ela veio com visto de estudante, ficou com a gente 1 ano e meio. Foi quando ela fez aquele monte de coisa, contribuiu pra caramba com o grupo,
A Gabi é uma fotógrafa exímia, ela é profissional, formada no Brasil pelo Instituto Internacional de Fotografia. E aí, depois desse 1 ano e meio que ela ficou, ela decidiu ficar mais um tempo com os meus pais, voltar para o Brasil, morar lá em São Paulo. E então, de vez em quando, a Gabi vem, fica um mês com a gente, agora ela vai chegar daqui a pouco. Então ela vem, fica um tempo com a gente, volta. Ela ainda tá nesse período que ela ainda tá testando algumas coisas, né? Então foi bom demais essa experiência para ela, de vir ficar aqui um tempo. E agora ela vem só para nos visitar quando ela pode, né? Ela fica uns períodos maiores, né? E ela vem quando bate muita saudade das crianças. Quando bate muita saudade das crianças, porque os meninos são apaixonados por ela, então não é fácil para ela. Quando eles ligam lá e falam, tia Gabi, quando você chega? Aí ela fica muito doida e quer comprar uma passagem na mesma hora. Essa questão, né, de viver longe da família, da saudade, isso é uma coisa que jamais a gente vai conseguir migrar. Isso é uma coisa que o tempo não resolve, melhora, mas não resolve. Não resolve nunca. Porque cada hora é uma situação diferente que a gente vive. É um sobrinho que nasce, você não viu, né? É alguém que partiu e você não pôde estar lá para dar um abraço e aquela pessoa aprende a viver sem alguém da família e você não tá lá. Então essa particularidade é difícil. E a Gabi, assim, ela tem total liberdade de voltar a hora que ela quiser. Isso para provar aqui que muitas famílias falam assim, mas se eu morar com visto de estudante e depois eu voltar para o Brasil, o que acontece comigo? Não acontece nada com você. O importante é você não ficar ilegal um dia. E, pra gente terminar, muita gente perguntou sobre média de gastos. Média de gastos. Essa resposta vai ser um pouco genérica, né? Porque a gente não tem como saber a necessidade de cada um. Mas assim, pelos sites que a gente citou, você vai conseguir ter uma ideia de custo de casa. Então assim, se você vai morar num apartamento com 2 quartos e uma sala, é um preço. Se você vai para uma casa com 4 dormitórios, é totalmente diferente. Então vai da sua necessidade ou do que você espera. Carro aqui é uma coisa realmente barata, a gente vai falar também no detalhe. Conta de água e luz. Água acessível, luz já é um pouco mais salgado. Mas que também depende do tamanho do imóvel. Exatamente. Por exemplo, a gente chegou, a TV, computador fica ligado quase que 24 horas por dia. É luz, é criança. Então, a nossa realidade é muito da nossa família. Então, é difícil falar, não, você vai gastar tanto. E muita gente perguntou sobre o custo mensal. Nós nos programamos na época, como eu falei no primeiro vídeo, eu vim com o contrato do Brasil e aí a gente se programou para ter $3.500 por mês para a gente ter tranquilidade. Era uma conta que nós fizemos na época, só que o dólar era 2,16 quando nós mudamos. E os Estados Unidos estavam em crise, ele estava saindo da crise. Então, a gente então, pegou... Você ia no mercado, tudo era mais barato. Tudo era mais barato, o carro era mais barato, o aluguel de casa era mais barato. Nós pegamos o dólar muito baixo e o final de uma crise, que nos ajudou bastante. Em poucos meses o dólar foi de 2,16 a 3,20. E aí aquele planejamento que eu fiz a $3.500 mês, o dinheiro ele simplesmente desapareceu. Então a gente se adaptou, né? A gente teve que adaptar até a nossa maneira de viver, gastar menos com pipoca no parque, mas a gente foi fazendo as nossas coisas, foi se adaptando e hoje mesmo o dólar a 3,50 a gente consegue fazer com que a nossa vida praticamente aconteça aqui. Dentro de uma realidade, né? A gente vive com muito menos do que a gente viveria no Brasil. A escola é pública, então dá para investir um pouco mais no aluguel de uma casa. Então, assim, são coisas que você vai pondo na balança. Se você mora perto da escola, você já não tem tanto gasto de gasolina. Exatamente. Então, a gente escolheu morar perto da escola que eu estudava. Porque também quando a gente começou a colocar na ponta do lápis desgaste de carro, gasolina e outra... Mora perto, se tiver que correr em casa, é rápido. A gente ficou um tempão com um carro só. No Brasil, a gente tinha que ter dois. Tudo aqui é meia hora de um lugar para outro. Então, assim, não dava para
perder 1 hora do dia indo e voltando da escola. Exatamente. Então foram algumas decisões que a gente foi aprendendo ao longo do caminho e que a gente já deixa também para vocês que planejem, vejam aonde vocês podem cortar custos e, lógico, né, mudem para Orlando para ter uma vida melhor do que do Brasil, não para ter uma vida com dificuldades, né? É verdade, perdão, te cortei. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazerem, que eu acho isso um pouco perigoso, as pessoas mantêm uma dívida no Brasil muito alta. Mantêm uma casa fechada, sem alugar, mantêm o carro na garagem e acaba tendo vários custos. Eu acho isso assim um pouco perigoso, porque se você vai ter sempre dívida nos dois países, então assim, por mais que tenha ansiedade de mudar logo, evitar ter gastos no Brasil estando aqui é muito importante, para que você possa cada vez mais desligar as tomadas do Brasil e poder ligar as tomadas na América, porque senão você fica muito preso. Não é isso assim, se você tem essa intenção de mudar, você já tem que mudar sabendo que você vai desplugar lá e plugar as coisas aqui. E aí pode ser que um dia você tenha que fazer o processo inverso de novo. Mas, assim, vai fazer parte do processo como um todo. Como um todo. Bom, esse é o fim do 1.5, do vídeo 1,5. Vocês falam se vocês gostaram. Por favor, dessa dinâmica. A gente achou importante porque não dava para seguir adiante nos assuntos sem esclarecer as dúvidas. E a gente não vai mais voltar no episódio da preparação da viagem, porque a gente vai seguir em como aconteceu a nossa história. Então... Mas caso vocês queiram outros vídeos, a gente pode ir pensando. É uma série totalmente adaptável. Se você gostou, deixa seu like. Se você amou, deixa seu coração. Não, se você amou, compartilha. E se inscreve no nosso canal. De novo, a inscrição no canal pra gente é a coisa mais importante, porque a gente tem certeza que vocês estão gostando. Até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau. Tchau.